Bem-vindos, pessoal. Esse é o nosso primeiro podcast do curso Gilead. Nós iremos discutir em dois aspectos, os dois mundos percepcionais na linguagem cabalística, Olam Hazé e Olam Rabá. Olam Hazé é o mundo perceptível pelos cinco sentidos, é o mundo material, é o mundo em que nós sentimos a experiência de fato, através de nossos sentidos, como nós sabemos. Mas o Olam Rabá é o mundo que não é perceptível por esses sentidos e que, portanto, precisa de algo mais. Precisa de um desenvolvimento de consciência a fim de ser percebido. Está diante de nós, nós não conseguimos observar. É como se fosse uma outra dimensão, né? Então, esse outro mundo, o Olam Rabá, né, ele precisa ser trabalhado. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a alta magia. Nós estamos trabalhando com forças que têm a capacidade, que têm os meios de elevar nosso estado de consciência. Então, nós sabemos que a nossa mente é muito complexa. Quem conhece a obra do Carl Jung já sabe que a nossa mente possui três aspectos principais: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, esses três aspectos da nossa mente se relacionam de forma a depender de se estamos despertos ou se nós estamos em estado de alfa, né? Dependendo das várias atividades que nós estamos realizando, também nós estamos em diferentes aspectos de consciência. E este grande fenômeno é estudado através da Cabala. E não só estudado, ele é também solucionado, porque através do método cabalístico você pode começar a conhecer a si mesmo e a entender o que de fato você está fazendo aqui. Então, Olam Hazé é o primeiro mundo que nós iremos estudar. Nós temos aí segundas, quartas e sextas para publicar esses podcasts. Esses podcasts vão seguir em acompanhamento, né, como ajuda adicional às nossas aulas, às terças, quintas e sábados. E com esse podcast nós vamos responder a questões, nós vamos explicar. Vocês podem pautar, vocês podem pedir algum tema específico que vocês querem saber. E nós iremos sempre reservar um espaço para responder a perguntas e responder a questões, sejam elas as mais simples até as mais complexas, da melhor forma que a gente puder. Então, neste contexto de Olam Hazé, nós iremos analisar basicamente que este é um conceito do mundo real no judaísmo, né? Então, na literatura judaica clássica, na teologia judaica clássica. Então, Olam Hazé significa o mundo cotidiano em que vivemos, o mundo que possui seus altos e baixos, doença, saúde e uma miríade de imperfeições. O Olam, o mundo, em hebraico, aparece com os sábios judeus do período do Segundo Templo. Na verdade, é uma palavra de origem aramaica, né? Então, nós temos aí essa distinção. E eles distinguem dois aspectos distintos, né, de Olam. Ele tem o Olam Hazé, que é este mundo perceptível pelos nossos cinco sentidos, né? Tato, audição, visão, paladar e assim por diante. E nós temos o Olam Rabá. O Olam Rabá, ele precisa de um outro sentido, ele precisa de um sentido adicional, quase que um sexto sentido. E ele é o mundo por vir, é o mundo vindouro, é o mundo da beatitude, é o mundo das bênçãos, é também chamado de o paraíso, de paradeisos no grego. Então, de pardes, né, na percepção hebraica. A palavra pardes em hebraico, na verdade, é mais uma percepção do que necessariamente um lugar que você vai. Então, o que a Cabala revela é que todos os mundos que constituem os níveis diferentes da nossa queda até esse nível em que nós estamos, que é chamado de Malhut, o nível menor que existe, né, de percepção, todos esses mundos superiores, a Sia, Biná e assim por diante, são, na verdade, percepções de consciência. Então não existe um lugar físico que você vai, né, um lugar literal. A tua percepção vai fazer você mudar de mundo, tá bom? Você vive o mundo que você tem por percepção. Vocês vejam que até as pessoas que não conhecem a Cabala dizem que cada cabeça é um mundo, né? Pois é exatamente isso que a Cabala diz. Então, nós vamos conhecer esse aspecto da Cabala. Vamos conhecer também o mundo por vir, que é chamado também de o Reino de Deus. E nós também iremos fazer, nesse mesmo podcast, dividido nesses dois aspectos, Olam Hazé e Olam Rabá, nós iremos considerar a perspectiva dos primitivos judeus místicos, dos primitivos cabalistas, começando aí com Nehunia ben Hakaná. Nehunia ben Hakaná viveu no primeiro século e ele é mencionado no Barri, literatura judaica mística, certo? E nós iremos conhecer a obra desse homem, a vida dele. Ele era um homem abastado,
ele tinha servos na casa dele, e nós iremos observar como que esse desenvolvimento ocorreu no caso dele. O intuito desse podcast é justamente fazer com que nós possamos nos identificar com alguns desses homens, com a experiência que eles tiveram, com o que eles disseram o que era a vida e o que eles disseram que era a vida por vir. Nós iremos mergulhar aqui profundamente no bojo do misticismo judaico, nós iremos mergulhar na metafísica judaica, que é chamado de Hakabalah, ou Lekabel, que vem de Lekabel, significa receber, né? Receber uma tradição oral, não escrita. Mas que mesmo na sua forma escrita, nós podemos encontrar ali vislumbres desse conhecimento através de alegorias, através de uma linguagem mitológica e através da análise gemátrica de todos os caracteres e nomes e narrativas, né, que estão por trás, e nomes principalmente, né, dos grandes patriarcas. Então, nós iremos discutir todos esses assuntos aí dentro dessa ideia, né, dessa perspectiva. E o interessante é que nós também iremos fazer consideração do gnosticismo grego, das escolas de mistério da antiga Grécia, Eleusis e outras mais, do que Pitágoras dizia sobre isso. Nós iremos fazer um grande estudo comparativo, no mesmo estilo que nós fizemos desde o princípio, que é a característica do curso Gilead. Nós vamos incluir aí o que diz os místicos islâmicos, o que diz aí os místicos gregos, os hindus, o que é que os hindus também falam, um segmento importante do misticismo, claro, o judaísmo e o cristianismo. Então nós iremos incluir a filosofia. Por quê? Porque Sócrates, por exemplo, ele disse uma coisa muito importante, né, que é que nós aprendemos através da recoleção, nós aprendemos através da memória, né, através de recordarmos o que está acontecendo, né, o que é o mundo. Então nós iremos aprender com esses homens o que de fato, né, nós estamos observando no mundo e o que significa essa observação, se ela pode ser melhorada, se ela pode ser, vamos dizer assim, trabalhada à sua perfeição. Então, aprender é uma recoleção. Vamos observar aqui o que nos diz o grande filósofo Sócrates, só para iniciar a nossa discussão, nosso podcast. Aprender uma recoleção no diálogo de Platão chamado de Fédon, né, no 76, número 76 desse diálogo. Nós vamos encontrar um dos últimos diálogos que Sócrates teve com seus discípulos antes de tomar o veneno. Nós sabemos que ele tomou a cicuta, né? Foi ordenado a tomar a cicuta, e com isso eles acharam que estavam curando a antiga Atenas, né? Matando um dos maiores sábios, um dos maiores filósofos da história. Então, ao discutir com seus discípulos a caminho, né, do seu ponto de detenção, da sua casa de detenção, onde ele ia ser preso, onde ia ficar detido para tomar o veneno, ele disse uma coisa muito importante, além de muitas outras que nós vamos ver mais adiante. Ele disse uma coisa muito assim profunda e que tem respeito diretamente ao que a Cabala diz sobre o nosso estado de percepção. Por exemplo, ao discutir o que é o conhecimento, como se forma a epistemologia humana, Sócrates disse o seguinte, vamos ver. Dinatongarti tutu et efani, aistomenon et iedonta en acousa statenuta alim, aistissin lavonda, eteron ti apotuto, enosi en epelesisto, o tuto epilisiaxen, onomaion, o etu omoion, osto opelego, dion tu tatera, estin epistameni, en aftaginomenen, ata epistemafeta, to viopandes, et esteron, ux famen, mantanem. Ó, famen, mantanem, significa nós aprendemos, ó. Nós temos a capacidade de aprendizado. Como? Vamos ver. Udeala in anakinisses conda, afti, que a matesis, anamnesis, ain ien. Então, nós aprendemos, que ele disse, através de um processo de recolecção, ó, através de um processo de relembrar das coisas que nós não achamos que não sabemos. Ao relacionarmos coisas que são semelhantes ou dissemelhantes, nós vamos chegar até o conhecimento. É justamente o método que nós adotamos aqui no Gilead. É um método comparativo, em que você vai juntando as ideias. E essas ideias vão se revelando cada vez mais numa luz superior, numa luz maior, de forma que você vai começando a entender o que de fato está acontecendo. Então,
Essa forma de epistemologia foi defendida por Sócrates, e o interessante é que o verbo para leitura, no grego clássico de Platão, é anagnosis. Ou seja, gnosis é o termo para conhecimento, o conhecimento esotérico, o conhecimento profundo, oculto, né? Apócrifo, como se diz em grego, mas aná significa novamente, ou seja, conhecer novamente. Então o verbo ler em hebraico, ou em grego, me desculpem, é justamente conhecer outra vez. Vocês entendem? É uma coisa interessante. Conhecer outra vez. Por que os gregos achavam que nós, através da leitura, estávamos redescobrindo algo em nós? Esse é o grande mistério que a leitura, o grande impacto que a leitura tem sobre a nossa psique. E é justamente por isso que nós vamos ler bastante e compararmos e fazermos alusões e fazermos comparações com o conhecimento clássico, para que a gente possa, então, entender de fato o que está acontecendo. Entendeu, pessoal? Então, nesse podcast, nós vamos adquirir uma noção bem básica do que está acontecendo em termos de conhecimento, em termos de revelação da Cabala, e para que nós possamos, dessa forma, compreender como que nós relacionamos epistemologicamente. Né? A epistemologia é justamente os critérios para o conhecimento. Como que se obtém o conhecimento e como se sabe que se tem conhecimento? É exatamente isso que nós vamos aplicar aqui no conhecimento da Cabala, em especial no que diz respeito à nossa capacidade de percepção. Porque a Cabala, como vocês vão observar, nos ensina que Olam Hazé e Olam Rabá são simplesmente dois estágios de percepção. Ela não diz que você vai a um mundo, literalmente. Ela diz que você sai de um mundo para o outro através do teu estágio de percepção. O próximo mundo, Olam Rabá, está diante de nós. Nós só temos que percebê-lo. E como que se consegue isso? Através dos exercícios espirituais, através da meditação transcendental cabalística, através dos rituais da alta magia, através dos banhos, das orações, das recitações dos nomes sagrados e assim por diante. E claramente através da discussão e do estudo. Era assim que eles faziam, é assim que eles fazem até hoje. Então, na segunda-feira, nós já iremos dar início definitivo a isso. Este primeiro podcast já vai ser publicado em duas playlists distintas, né, que são Olam Hazé e Olam Rabá. E nesses dois podcasts, nessas duas playlists, nós vamos ter esses dois aspectos dessa discussão, que vai gerar muitos frutos, que eu tenho certeza, que vai nos fazer identificar com o pensamento raiz do misticismo judaico. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.